Será que Gêmeos é mesmo duas caras? Acredito que não. Ele tem outras curiosidades. Mas vamos ver como esse signo reage no corpo humano e nas questões emocionais. Olá, bem-vindos ao Filosofando no Genshin Jutsu. Toda quinta-feira a gente está aqui para aprofundar, conhecer essa filosofia milenar japonesa que é o Genshin Jutsu. E de umas semanas para cá, eu comecei a olhar signo por signo quais as questões mais delicadas no corpo humano daquele signo ou questões emocionais também. Você não é do signo que a gente vai falar hoje? Tudo bem. Talvez mesmo assim você tenha questões físicas, fisiológicas ou emocionais semelhantes com esse signo, porque não é apenas o signo que a gente olha na astrologia. Quando você lê seu mapa natal, o primeiro mapa que a gente faz para conhecer a nossa essência, a gente percebe que existem muitas outras questões. O ascendente é fundamental, mas também a posição de cada um dos planetas, onde eles se encontravam naquele momento do seu nascimento. Talvez estejam tocando o signo de Gêmeos, ou o planeta que mais tem a ver com Gêmeos, Mercúrio. Como é que esse planeta se expressa no seu mapa? Seja de Gêmeos ou não, hoje nós vamos ver quais as questões que esse signo é mais suscetível. Eu já fiz uma seleção de vídeos que fazia a relação direta de cada signo com cada um dos 12 órgãos do Genshin Jutsu. Essa é uma outra relação, porque eu, como astróloga, na hora que eu vou atender meu paciente, eu aproveito muito as informações que eu tenho do mapa astrológico da pessoa e analiso da maneira como eu estou fazendo agora, nessa seleção. Quais as propensões de cada signo, emocionais, fisiológicas e também os outros planetas. Então vamos lá descobrir tudo de Gêmeos. Gêmeos é um signo do elemento ar, o primeiro no zodíaco que tem esse elemento ar. Um elemento que trabalha muito a cabeça. É tudo aqui na mente, no pensamento, aquilo que vê e já começa a elocubrar, a pensar, tentar sintetizar. Além de uma inteligência naturalmente fácil para assimilar ideias, para aprender na escola quando é criança, o elemento ar é conectado com a comunicação, com a leitura, com a escrita, subir num palco e trocar com os outros. No caso de Gêmeos, essa capacidade mental também se desdobra em curiosidade. Curiosidade parece uma qualidade muito boa e realmente é. Mas acontece que quando a gente é muito curioso e não pode perder nenhuma ideia e não pode perder nenhuma conversa, e se tem uma música tocando, tem que ouvir enquanto escreve, enquanto a televisão também tá ligado, gente, é uma loucura. Gêmeos é essa loucura. Ele quer estar ligado em tudo, não perder nada do que está acontecendo. E isso gera muita ansiedade. Ele pensa pra caramba, o cérebro quase frita de tantas ideias, mas o ouvido também tá ligado, a voz e os dedinhos ali escrevendo tudo o que quer. É uma bagunça de informações, tudo ao mesmo tempo. É muito comum a gente ver pessoas do signo de Gêmeos ou que tenha muito do elemento Gêmeos no seu mapa, ansiosos, atropelando ideias. Mas antes de me aprofundar nisso, eu gostaria de mostrar aqui para vocês aonde Gêmeos no corpo humano se relaciona. Você vai ver como tem tudo a ver. Cada signo tem uma relação com uma área do seu corpo. No caso de Gêmeos, é os braços e as mãos. Pois é, braços, mãos, tudo que é o que a gente troca com o mundo externo. Se eu quero tocar alguém, tenho que usar minhas mãos, meus braços. Se eu quero escrever, eu também preciso usar das mãos. Se eu quero me expressar, seja num palco ou numa conversa, até mesmo aqui no YouTube, eu também gesticulo. Os braços, as mãos, tem tudo a ver com troca,
com comunicação. E certamente esse signo vai ter uma relação com os braços e uma delicadeza aí. Pode ser que tenham braços cansados, dando até aquela síndrome Ler para quem fica muito no computador. Podem ter tendinites na mão, no pulso ou até mesmo uma tendência para desenvolver artrite, artrose. Mais uma vez, não é só quem é de Gêmeos. Todo mundo vai ter esse signo no seu mapa. É só a gente aprender como que ele flui dentro da sua mandala. Além disso, Gêmeos tem uma relação muito forte com os pulmões. E se a gente pensa bem, o pulmão é um órgão que faz a conexão do mundo externo com o mundo interno. Quando eu inspiro ar, é uma maneira que eu trago para dentro de mim essa energia, esse ar, esse oxigênio que está aí fora para dentro do meu organismo. E na hora que eu faço a minha expiração, é a hora que eu devolvo para o universo, para o espaço fora de mim, algo que estava sendo trabalhado aqui dentro. É o órgão que mais se relaciona com o dentro e o fora. E não é difícil a gente saber de pessoas desse signo de Gêmeos ou que tenham o elemento Gêmeos presente no seu mapa, que tenham bronquite, asma, uma facilidade para ficar resfriados, esse pulmão que fica toda hora aparecendo. Também, se a gente for pensar em gânglios, como a gente já viu nos outros signos, a gente poderia pensar nos gânglios que ficam nas axilas, muito ligados com os braços. E emocionalmente, como vocês já repararam, esse signo de Gêmeos vai trazer muita ansiedade, porque na hora que ele quer captar tudo, como um polvo pegando com vários tentáculos, todas as ideias, todas as conversas, todos os conhecimentos, ele fica muito ansioso. Tá vendo como isso não tem nada a ver com duas caras? Eu acredito que as pessoas digam isso porque como Gêmeos está sempre na mente e ligado em tudo que ele quer absorver, ele acaba correspondendo com as pessoas de uma maneira meio aérea. Se o assunto da pessoa é interessantíssimo, num momento ele pode estar super ligado nessa pessoa. No outro momento ele fala com a mesma pessoa, mas com a cabeça no outro lugar. Dá a impressão de que ele tem duas caras, um dia muito simpático, no outro dia parece que nem conhece. Quando a gente está ansioso, a gente não foca em nada. Quando você estiver ansioso, foque em você mesmo e tenho certeza que isso vai ajudar você a se acalmar também. Vamos então aprender aqui alguns passos que vão ajudar certamente o signo de Gêmeos, mas todo mundo que tem questões no seu braço, tendinite, Ler, artrite ou questões também de ansiedade. Todo mundo vai aproveitar. Na primeira dica de hoje, então, nós vamos tocar em pontos que vão ajudar a questão dos braços. Você já deve ter visto até esses pontinhos que eu vou mostrar em algum outro vídeo recente, mas ajuda muito qualquer questão que você tenha nos seus braços. Braço cansado, Ler, tendinite, seja o que for. É a trava 26. Vamos fazer junto esse primeiro passo que vai ajudar muito sempre que você tiver desconfortos no braço. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita embaixo do braço esquerdo, dedos tocando ali, a base ali da sua escápula, quase embaixo do braço. E com a mão esquerda, você segura dedo anular e mínimo com o seu dedão. Relaxa o braço, ele só está estendido aqui para você ver a posição, mas pode colocar o braço esquerdo no seu colo e respirar profundamente, sentindo a energia da harmonia, do relaxamento. Para o outro lado, inverta a mão esquerda que vai embaixo do braço direito, tocando ali atrás, na base da escápula. E com a mão direita, você segura dedo anular e mínimo com o dedão. Fique o maior tempo que puder.
primeiro passo do fluxo da trava 26 é maravilhoso. Ele ajuda muito mais coisas além dos seus braços. Faça sempre que você lembrar. Mas eu quero também ajudar vocês nessa questão da ansiedade. Eu já tenho vídeos falando de ansiedade por aqui, mas aqui nós vamos focar em Gêmeos, na curiosidade múltipla e espalhada que não deixa a gente aprofundar em algo. Quando isso acontece, a mente está sempre muito ativa e ela não tem um foco, um ponto que acalma ao mesmo tempo que deixa a gente aprofundar. Quando a gente medita, é justamente isso que a gente faz. Não é ficar no nada, esquecer da vida. É a gente poder estar no momento presente, num foco, que pode ser uma cor, uma imagem, um chakra. E quando a gente faz isso, tudo se acalma. A gente condensa numa região para poder trabalhar. Gêmeos, que é múltiplo, ele acaba nunca descansando. Então, nessa segunda dica que eu quero dar aqui para vocês, nós vamos tocar a trava 19, porque é uma trava que fica bem na linha da cintura. Essa linha da cintura tem muito a ver com a mente, com o pensamento. Nada melhor do que a gente acalmar essa mente, trazer um foco, uma ordem para o processo mental que vai ajudar certamente a baixar muito a ansiedade. Vamos tocar na trava 19? Vamos simplesmente colocar uma mão no cotovelo oposto, ali no molinho perto do cotovelo, e a outra mão fazendo o mesmo com o outro braço. Respire, relaxe os ombros e sinta acalmar a sua mente, digerir os pensamentos. Fique por pelo menos 2 minutos ou o tempo que puder. Eu adoro essa trava 19. Aliás, meu aniversário é no dia 19 e a trava com o número do seu aniversário certamente tem um toque especial para você. Procure ver na playlist das 26 travas de energia o número do seu dia de nascimento. Bem, ficamos por aqui agora com a mente muito mais tranquilizada. Use desse movimento no cotovelo várias vezes quando você estiver estudando muito, quando tiver que tomar uma decisão importante ou numa reunião difícil de digerir. Semana que vem, vamos para o signo de Câncer. E muita coisa feminina vai ser vista. Retenção de líquidos, seios, muita coisa do feminino. Até lá!